Vamos lá, gente, direitos políticos, tá? Da mesma forma como eu te disse desde o começo, a gente falando de nacionalidade, direitos políticos e nacionalidade são decisões políticas de um Estado. Cabe à Constituição daquele Estado definir quem são seus nacionais e quais os direitos políticos que quem quer que seja poderá exercer. No que diz respeito aos direitos políticos, portanto, a gente tem que se preocupar quem exerce esses direitos políticos e como eles são exercidos. No caso do Brasil, nós temos aí uma grande evolução nos direitos políticos. A tentativa da Constituição em abrir ao máximo o exercício do voto e do ser votado, da capacidade eleitoral ativa e da minha capacidade eleitoral passiva. O nosso capítulo que fala sobre os direitos políticos, ele inaugura com os tipos de exercício da nossa soberania popular. E olha só como eu te falei na nossa primeira aula, eu vou revisá-la até uma das nossas últimas aulas. E está aqui a gente conversando agora sobre o nosso artigo 1º ainda, aquele que tem um parágrafo único, que fala que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente, por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição. O parágrafo único desse artigo 1º, ele trata da soberania exercida de forma direta e indireta. Daí o nosso hoje, caráter de soberania mista que nós temos. A nossa democracia, portanto, ela pode ser exercida de forma direta ou indireta. Soberania e democracia, nesse momento, elas se unem, se jungem. Por quê? Porque a democracia é a decisão de uma maioria. E essa decisão da maioria representa a tomada de decisão de uma soberania. Ou seja, nesse momento aqui que a gente fala de direitos políticos, analisando esse artigo 14, olha só o texto dele. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. E aí eu já acrescentei e continuo acrescentando aqui, mais ação popular, mais júri, ok? Não estou falando aqui de eleição, estou falando de exercício da minha soberania popular. O exercício onde eu posso votar, onde eu posso decidir, onde eu posso impugnar diretamente atos do meu poder público, tentando de alguma forma limitar, fiscalizar ou decidir em nome do próprio povo e pelo próprio povo. Tá? Então, nós temos aqui plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular e júri como os 5 tipos de exercício direto da nossa soberania, tá certo? Outra observação que a gente tem que trazer aqui no artigo 14, o sufrágio é universal. Sufrágio é a forma de decisão, tá? Eu vou tomar as minhas decisões, todos poderão tomar. É um pesando por um. Quem vota, vota com peso de um. Eu não tenho aí um peso maior para um ou para outro. E, além de tudo, eu abro essa possibilidade de voto de forma bem ampla, como a gente vai ver já na nossa Constituição. Além disso, pessoal, esse sufrágio ele vai ser exercido, ou seja, a forma de decisão, que é universal, vai ser exercida por o voto. E o voto, nos termos do artigo 14, ele é direto e secreto. E nós temos lá no nosso artigo 60, parágrafo 4º, a inserção do periódico. Ele é ainda periódico. Veja que o voto direto, o voto secreto e o voto periódico são o quê? Cláusulas pétreas. Em nenhum momento aqui o artigo 14 falou de voto obrigatório. Nem o nosso artigo 60, parágrafo 4º, fala de voto obrigatório. Portanto, voto direto, secreto, periódico e universal são cláusulas pétreas, mas o voto direto não é cláusula pétrea. E onde é que esse voto, o voto direto não, o voto obrigatório não é cláusula pétrea. E onde é que esse voto obrigatório aparece, Arsênia? Aparece quando a nossa Constituição vem definir quem é o nosso eleitor, quem é aquele sujeito que vai exercer a capacidade eleitoral ativa. Olha aqui. Nós trazemos no parágrafo 1º, portanto, 2 situações de alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios e o alistamento eleitoral e o voto são facultativos. Primeiramente, voto você entende, Chega lá, pá, na urna e votar. Qualquer pessoa pode votar? Não, os maiores de 18 anos, tudo bem. Não estou perguntando quem pode votar, tá? Eu estou perguntando se qualquer pessoa que tem aqueles requisitos pode votar? Ou tem algo a mais a ser feito? Tem. Eu posso ser maior de 18 anos, mas eu não posso chegar lá num cartório eleitoral e querer votar. Eu tenho que apresentar o meu título de eleitor. E aí, pessoal,
entra o conceito de alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral, portanto, é esse exercício, é essa potestatividade, é esse requerimento para se tornar eleitor. Muito embora esse requerimento tenha que ser obrigatório aos 18 anos. Como a gente já viu, os maiores de 18 anos, né? Eles são obrigatórios, eles votam e se alistam de forma obrigatória. Mas não basta eu fazer 18 anos, eu preciso ir lá requerer o meu alistamento e me tornar eleitor. É a mesma coisa com a carteira de motorista. Você faz 18 anos e tira a carteira de motorista automaticamente? Não. Você vai lá e pede para se alistar e se retirar, e tirar sua carteira, sua licença para se tornar motorista. A mesma coisa acontece no processo eleitoral. Por isso, pessoal, que o alistamento eleitoral, ele é um ato voluntário. E aqui é o CESP brincando com a tua cabeça. Assim, ele é um ato voluntário? É. E ele sempre será. Eu me torno eleitor sempre por um ato voluntário? Sempre. Não importa se o seu alistamento está nos termos do alistamento obrigatório ou está nos termos do alistamento facultativo. Como assim? Vou te explicar, olha só. Você com 18 anos, você tem que se alistar obrigatoriamente. Beleza. Mas se eu for analfabeto, se eu tiver mais de 16 anos, por exemplo, o analfabeto e o maior de 16 anos, eles se alistam se eles quiserem. E se eles não se alistarem, eles não votam. E se eles estiverem alistados, eles também votam se eles quiserem. Então, já estou colocando mais um detalhe. Antes de explicar o ato voluntário, já estou te explicando que o facultativo, ele se alista se quiser e alistado, ele vota se ele quiser. Não é porque ele se alistou que ele está obrigatório agora. Não é isso. Veja o que a Constituição fala. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para o analfabeto, para o maior de 16 e para o maior de 70 anos. Tanto é que o maior de 70 anos já foi maior de 18. Já é alistado. E alistado, ele vota se ele quiser. Ok? Então, analfabeto, maior de 70, maior de 16 e menor de 18, votam alistados se quiserem. Ok? E se alistam também se quiserem. Eles são os chamados facultativos. Muita gente confunde essa facultatividade com a voluntariedade, porque você fica pensando no trabalho voluntário, no ato voluntário, e acha que o trabalho voluntário e o ato voluntário você faz se quiser. E você se torna eleitor facultativo se quiser, e uma vez facultativo você vota se quiser. Não confundam os conceitos, tá? Você já fez direito constitucional, você não é mais uma pessoa leiga, você tem que entender agora que um ato voluntário é aquele onde eu tenho que manifestar a minha vontade para que ele seja exercido. Eu tenho que ir lá e dizer, eu quero. Eu tenho que ir lá e pedir. Eu tenho que ir lá e potestar. Fazer um pedido. Então, todo ato em que você tem essa natureza de potestatividade, de requerimento, tá? Toda situação onde você precisa fazer um requerimento para poder, de alguma forma, exercê-la, a gente pensa aqui nessa ideia de potestatividade, de ato voluntário, tá? Gente, eu estou simplificando o que é complicadíssimo, tá? Estou trazendo aqui, eu sei que tem vários detalhes, várias exceções, mas eu estou tentando te colocar aqui numa situação para que você consiga entender as cobranças da prova de concurso. A gente não está aqui para fazer doutrina, né, em direito constitucional. Daí o meu linguajar bem simples, daí a falta, né, de detalhes, daí a objetividade da nossa prova, tá? Mas para você entender uma questão CESP dizendo que o alistamento eleitoral será sempre voluntário, é isso que você tem que entender. O alistamento eleitoral é um ato onde você precisa manifestar sua vontade de se tornar eleitor, muito embora você seja obrigado a manifestar essa sua vontade. Mas você tem que chegar lá e dizer, eu vou me tornar eleitor, tá? O manifestar a sua vontade não quer dizer que você tem a opção, não. O manifestar a sua vontade é que, para você se tornar eleitor, depende que você chegue lá e faça o requerimento.
como eu te disse, muito embora você seja obrigado a fazer esse requerimento. Por isso que o ato voluntário do alistamento vai ser sempre voluntário, independentemente de você estar como eleitor facultativo ou obrigatório. Você sempre terá que fazer esse requerimento de se alistar eleitoralmente, ok? O nosso código eleitoral, ele vai trazer ainda outros requisitos, tem que ser maior, tem que estar capacidade, não pode ser índio, aquela coisa toda. A Constituição, ela vai tratar, pessoal, apenas do geral. A lei eleitoral, ela vai detalhar tudo isso que a gente está vendo. Portanto, como a gente está vendo aqui o direito constitucional, eu vou me ater aos termos do direito constitucional para a gente não estar aí repetindo matéria que você vai ver em direito eleitoral, caso seja esse o seu interesse, tá? TREs, enfim. Então, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. É o único obrigatório, tá? E facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos, tá? E aqueles maiores de 16 e menores de 18 anos. Votos, portanto, facultativo e alistamento eleitoral também facultativo. Aí a gente vem aqui no parágrafo 2º, ó. Quem são os chamados inalistáveis? Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. O estrangeiro é aquele que não é nacional, né? E nacional é o nato naturalizado. Estrangeiro, portanto, é quem não é nato nem naturalizado. E quem é o meu militar conscrito? O militar conscrito, pessoal, é quem está em uma missão especial, tá? Ele não precisa ser, digamos assim, ele não precisa ser soldado nem oficial, não. Pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser quem for. Desde que seja da carreira militar e esteja em uma missão especial. Esse que está nesse período do serviço militar obrigatório, né, onde ele tem que prestar, né, uma missão especial, onde ele tem que cumprir uma designação especial, é como se ele estivesse ali, digamos assim, num limbo, emergido, totalmente concentrado naquela situação e dispensado de exercer aí os seus direitos políticos, tá? Para ele se concentrar realmente naquela missão. Vamos colocar assim para você conseguir entender. Então, não podem alistar-se como eleitores estrangeiros e durante o serviço militar obrigatório os conscritos. Continuando. São condições de elegibilidade na forma da lei: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício de direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária, tá? Tira esse regulamento aqui. Olha só, minhas condições de elegibilidade e os meus requisitos de alistamento, eles formam a chamada capacidade eleitoral ativa, tá? Aqui é a ativa. E a minha capacidade eleitoral passiva. Arsênio, eu preciso decorar isso. O CESP gosta de cobrar assim, tá? Capacidade, e a ESAF também. Capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Como é que você decora? Você vai pensar no dia da eleição. Quem é que no dia da eleição, tá? Naquele dia lá que é para votar. Primeiro domingo de outubro, último domingo de outubro. No dia da eleição, quem é que sai de casa, se arruma, pega o carro, a bicicleta, a moto, vai a pé, chega lá no cartório eleitoral, pega a fila, entra, volta tudo de novo para casa para almoçar, enfim, o que for. Quem é que faz todos os atos necessários? O eleitor. Então, ele é o ativo. Para aquele candidato ser eleito, tá? Ele como candidato e não como eleitor, ele como candidato, o que ele precisa fazer? Naquele dia da eleição, nada. Inclusive, ele é proibido, né, de fazer campanha, de se portar como candidato, né? Ele não pode fazer nada, tá? Ele como candidato, sim, ele vai votar também, eu não estou perguntando ele como eleitor, estou perguntando ele como candidato. Naquele momento em que ele é candidato, para ele ser eleito, ele precisa fazer o quê? Nada. Ele fica lá paradão, só recebendo os votos, tá certo? Então, ele é que exerce a capacidade eleitoral passiva. Então, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, elegibilidade, para a gente conversar aqui. Nós temos 6 condições de elegibilidade. A primeira é a nacionalidade brasileira, onde eu posso ser nato ou naturalizado. E o meu exercício dos direitos políticos, tá? Os meus direitos políticos estão previstos lá no artigo 15, nós ainda vamos falar sobre ele. Juntando essas duas situações, havendo nacionalidade e exercício dos direitos políticos, eu tenho o conceito de cidadão.
tá? Esse indivíduo é cidadão. Portanto, o brasileiro gozando de direitos políticos, ele é o chamado cidadão brasileiro, tá certo? Então, se na tua prova de viés são condições de elegibilidade ao cidadão brasileiro, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação partidária e as idades, que a gente vai ver já já, tá certo? Tá. A Sênia, mas não colocou nacionalidade nem pleno exercício de direitos políticos. Não, já falou que ele era cidadão. Se ele é cidadão, ele já é nacional e já está em pleno gozo de direitos políticos. Ok? Cuidado com isso daí, tá? Então, nós temos esses requisitos, além deles a gente vai ter aí, ó, o alistamento eleitoral, tá? Que é diferente o alistamento eleitoral que é, né, exatamente, não é nem diferente, é igual, desculpa, é igual, né, ao que a gente viu lá no parágrafo 1º, aqueles requisitos, ou seja, só pode ser candidato quem pode votar, olha aí, só pode ser candidato quem pode votar, mas nem todo mundo que pode votar pode ser candidato. Te acalma que eu falo já para ti, por que não? Como é assim? Só pode ser candidato, exercer a minha elegibilidade quem pode votar. Por que tu está falando isso? Porque o alistamento eleitoral é o que te permite o voto, tá? E como ele é requisito para se eleger, só pode se eleger quem pode votar. Entendeu? Beleza. Domicílio eleitoral na circunscrição do mandato, né? Daquele pleito que você vai fazer, que é diferente de domicílio civil, tá? Você vai ter aqui a possibilidade de morar no canto e ter domicílio eleitoral em outro, tá? A eleição do domicílio eleitoral, ele não precisa acompanhar o seu domicílio civil, muito embora haja a recomendação do TSE que acompanhe para facilidade do voto, né? A filiação partidária, sempre, nós não temos, é vedado no Brasil, tá? A chamada candidatura avulsa. Ainda no Brasil é vedado, todo candidato tem que estar afiliado a um partido. E essa filiação ela tem um prazo para acontecer antes do pleito eleitoral. Ela não pode acontecer na data do registro da candidatura. O processo de elegibilidade, né, de você se lançar como candidato, como é se dito, né, no palavreado mais leigo, nesse processo de se lançar como candidato, ele vai envolver uma série de fases. Você tem que estar afiliado partidariamente, o seu partido tem que lhe escolher na convenção eleitoral, na convenção partidária como candidato, aí você vai fazer o registro tem que ser deferido, só então começa a fase de campanha. Então tem uma série de procedimentos, entre eles a filiação partidária, e essa filiação partidária ela tem um prazo para acontecer antes do pleito eleitoral, que a nossa lei eleitoral traz, tá certo? E o nosso último requisito é a idade mínima, tá? Mínima, porque eu não tenho idade máxima, tá? Eu não tenho idade máxima. Qualquer pessoa com qualquer idade, qualquer que seja a idade, obviamente, né, ainda lúcido e com capacidade civil, pode se candidatar. Eu costumava dar exemplos, né, Hebe Camargo, eu costumava dar exemplo, Oscar Niemeyer, o povo foi morrer, eu parei de dar exemplo, porque eu estou começando a achar que tá tendo alguma coincidência, né, eu paro de dar exemplo e agora estou lhe dizendo, encontre os seus exemplos, as idades máximas, né, quem quer que seja, o mais velho que você conhece, pronto, ele pode ser candidato. Não há idade máxima, tá? A gente tem apenas idade mínima para a candidatura. E a idade mínima, pessoal, você vai anotar aí o meu telefone, tá? Olha aí, a Sênia vai dar o telefone dela. Para dúvida, 3530 2118, tá? É o meu telefone. Pode ligar, pode tirar dúvida, pode fazer o que quiser. Você todo o Brasil, tá? 3530 2118 é o telefone da professora. Você pode pedir aí música, você pode pedir questões de prova, você pode fazer o que você quiser. Decora esse número, importantíssimo para você. Olha aí, ó, 3530 2118, 3530 2118, tá? Não é meu telefone, gente. São as idades mínimas, como você já deve ter percebido. 3530 2118. Tá? São as idades mínimas que a gente tem para os cargos. Daqui, a gente vai começar a preencher para você não decorar, tá certo? Quem são os meus cargos eletivos? Quais poderes vão eleger, né, representantes? O judiciário não é eletivo, né? Nós só temos o poder legislativo e o poder executivo. E aí você vem comigo. Na idade mais alta, nós vamos ter os cargos mais altos, tá?
Quais são os cargos mais altos? Nós vamos ter o cargo de presidente e tudo que diz respeito ao titular do executivo, isso é uma regra para direitos políticos, o vice acompanha, tá? Todo requisito do titular do executivo, o vice vai ter que acompanhar. Já falei isso antes, estou repetindo aqui. Então, se o presidente tem que ter 35, o vice, obviamente, também vai ter. E aí eu tenho o top do nosso poder legislativo. Muito embora não haja hierarquia entre Câmara e Senado, muito embora não tenha hierarquia entre as duas, mas o senador federal ele tem uma diferenciação. Ele só são 81, 3 por estados, não são 4 anos de mandato, são 8 anos de mandato. É a casa da maturidade, né, da revisão, e por conta disso, ele também precisa ter 35 anos. Então, presidente e senador da República estão aqui nos 35 anos, ok? Indo do mais, não vou dizer para o menos, porque não é menos importante, talvez seja um dos cargos eletivos mais importantes, é um dos cargos eletivos que está de maior contato com o povo, mas vamos dizer assim que é o cargo eletivo mais fácil de se eleger. Pronto, vamos pensar assim, o mais difícil, presidente e senador, né? E o mais fácil. Ou então, em termos, né, bem politiqueiros, os mais caros e os mais baratos. Presidente, senador e o mais barato, vereador. Pronto, tá aí. 18 anos, vereador. Pronto. Então, do topo para o menor, do maior para o menor, tá? Nós vamos ter os maiores cargos, o que envolve mais direito, dinheiro, e o que envolve menos dinheiro. Pronto. 35, 18 anos, 35 senador e presidente, 18 anos vereador, ok? Aos 30 anos eu estou aqui isolado com o meu governador, qualquer que seja o governador, do estado ou do Distrito Federal, e obviamente, como é titular do executivo, seus vices também vão acompanhar, tá? Governador. E o resto, pessoal, o resto mesmo, todo o resto, fica aqui, ó, aos 21 anos. Aos 21 anos eu vou ter o deputado federal, esse é o que mais cai, porque você fica assim, nossa, senador é 35, deputado deve ser pelo menos 30. Não, deputado é 21, porque o deputado federal, ele está representando é o povo mesmo. Ele tem que ter energia, pensa assim, ele tem que ter voz, ele não precisa ter essa maturidade toda, não. Ele tem que ter aquele frescor do jovem que acredita que tudo pode dar certo, que tudo pode mudar. Pronto, vamos pensar desse jeito, tá? Deputado federal tem 21 anos, tá certo? Deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e olha aqui quem aparece, o juiz de paz, que você não votou, que eu não votei, que nós nunca votamos. Por quê? Porque o meu artigo 96, que fala da eleição do juiz de paz, diz que essa eleição vai se estar nos termos da lei. E nós não temos lei ainda para regulamentar a eleição do juiz de paz. Então ele continua aí sendo escolhido pelos cartórios, geralmente é um juiz de direito que exerce esse cargo, ok? 21 anos, portanto, para deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Aproveitando essa questão de idade, né, te lembrando, apesar de não ser um cargo eletivo, não é cargo eletivo, não é, tá? 21 anos também quem está aqui, o ministro de Estado, né? E aproveitando para revisar, aquele meu ministro da Defesa, precisa ser brasileiro, nato, foi que a gente já viu. Muito bem, então idade mínima está aqui para você analisar. E olha só, parágrafo, esses aqui, portanto, são as minhas condições de elegibilidade. Então, Arsênia, basta eu ser cidadão, ter alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação partidária. Essa minha idade mínima e acabou? Sim, mas você tem ainda algumas outras restrições. Detalhe, tá? Essa idade mínima você precisa apresentar para posse, tá? Para posse. Esses meus requisitos aqui é para o registro da sua candidatura. Você pode ter, portanto, 17 anos e se candidatar a vereador. Porque aí quando você for, 17 anos e se candidatar a vereador, desde que na sua posse como vereador, né, que vai acontecer lá no dia 1º de fevereiro, você tenha já 18 anos, tá certo? Então essa idade mínima é para posse. Pois bem, Arsênia, preenchi todos os requisitos de elegibilidade. Posso me candidatar? Não. Porque você precisa estar atento às condições negativas de elegibilidade, ou seja, aquelas situações onde, apesar de você constar com todos esses requisitos, a Constituição te proíbe a candidatura. Por exemplo, o nosso parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e ainda os analfabetos. Olha só.
Parágrafo 4º, ele vai trazer duas regras. São inelegíveis e inalistáveis. Não precisava trazer, porque para você se eleger, você precisa se alistar, né? Então, se você não se alista, você é inelegível. Mas está aqui a Constituição trazendo. São inelegíveis os inalistáveis. Beleza. Os inalistáveis, portanto, são inelegíveis. Quem mais é inelegível? O analfabeto. Só que o analfabeto, ele é alistável. E aí, aquela frasezinha que eu te disse. Todos os meus candidatos precisam votar, mas nem todo mundo que vota pode ser candidato. Em outras palavras, a condição eleitoral passiva, a capacidade eleitoral passiva, precisa da capacidade eleitoral ativa. Mas nem todos aqueles que têm capacidade eleitoral ativa, quem são? Esses aqui, poderão exercer a capacidade eleitoral passiva, porque o analfabeto tem capacidade eleitoral ativa, mas ele não tem passiva. Então, olha só o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que a minha capacidade eleitoral ativa é condição da minha capacidade eleitoral passiva, que o alistamento é condição da elegibilidade. Beleza. Mas o fato, né, de ser alistável eleitoralmente, o fato de ser alistado, o fato de ter capacidade eleitoral ativa, não me garante a elegibilidade. Entenderam? Por quê? Porque o analfabeto é alistável, tem capacidade eleitoral ativa, mas ele está aqui, ó, excluído da elegibilidade. Ele é alistável, mas inelegível. Ok? Ficou claro? E o analfabeto, pessoal, não é aquele que não foi para a escola. O analfabeto é aquele que não sabe ler e escrever. Ele pode ter aprendido em casa, tá? Então, não necessariamente um diploma escolar prove a alfabetização de um indivíduo. A prova da alfabetização de um indivíduo vai ser um ditado, vai ser uma leitura. É isso que vai provar essa capacidade, né? Esse requisito, a alfabetização. Obviamente que se eu tiver um diploma, tá lá meu diploma, né? No meu registro, garantindo aí a minha alfabetização, sem problema nenhum, tá certo? Agora, se houver algum questionamento em relação àquele diploma, se ele é falso, se ele é verdadeiro, estão lembrando aí de um caso? Pois é. Se ele é falso, se ele é verdadeiro e tudo, cabe à Justiça Eleitoral marcar uma prova para poder demonstrar se há ou não há naquele indivíduo a condição de alfabetização, tá certo? Continuando. Portanto, ele não é analfabeto, né? Se ele está hoje como deputado, não pode ser analfabeto. Pessoal, nós temos ainda outras condições de inelegibilidade, tá? O parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º, eles trazem 4 tipos de inelegibilidade. E o parágrafo 9º permite a criação de outras formas de inelegibilidade. Essas inelegibilidades a gente conversa na próxima aula, eu vou tratar de uma por uma com você, com todo cuidado e carinho, falando de todas as possibilidades, né, de circunstâncias jurisprudenciais, doutrinárias, enfim, tudo aquilo que a gente precisa conversar para cá, tá certo? Até já já.